Fala pessoal, tudo bem? Sou o Bill, diretor do pré-vestibular da Oficina do Estudante e vim aqui comentar um pouquinho sobre a primeira fase da Unesp do ano de 2023. Então, o que o candidato encontrou nessa prova? Foi como é a Unesp normalmente? Então, pessoal, quando a gente fala de Unesp, a gente pensa em prova interdisciplinar. E realmente a gente teve várias questões interdisciplinares nessa prova. Um exemplo aí para você que fez essa prova, você vai se lembrar da parte de português, que tinham questões lá que envolviam o quê? História, envolviam geografia. Também podemos citar lá na parte final da prova em matemática, que a gente também encontrou interdisciplinaridade com física, por exemplo. E falando em física, quem não se lembra da questão aí que envolveu também o quê? A química. Então, é uma característica da Unesp, e ela manteve essa característica nesse vestibular de 2023. E também é muito importante dizer que, mesmo ela sendo interdisciplinar, ela não deixou de ser conteudista e mantém um nível Unesp, que não costuma ser uma prova muito difícil e nem uma prova fácil, porque exige do candidato habilidades principalmente no conteúdo de cada matéria. E a gente aqui da oficina separou algumas questões aqui que a gente considerou o quê? Mais difíceis, que o candidato poderia ter uma maior dificuldade na prova. Então, por exemplo, a questão 7 de português, que trabalhava com gramática, pessoal, que na Unesp apareceu bastante, que a gente não viu isso no Enem, nem na Unicamp, mas na Unesp com uma força grande. Inclusive, gramática falando de partícula passivadora C, que é uma questão extremamente rara de aparecer no vestibular e que provavelmente o aluno tenha sentido alguma dificuldade. Falando ainda da parte aí de ciências humanas e linguagens, eu gostaria de comentar aqui, estou pegando minha colinha, né? A questão, por exemplo, que a gente está falando 47 de geografia, que tinha uma parte muito específica da Amazônia. E aí o candidato precisava ler com muita atenção, porque as alternativas eram muito condizentes com o enunciado. Então, uma questão que também nossos professores de geografia consideraram aí uma questão trabalhosa, uma questão complexa para o aluno. Agora, continuando a 48 de história, uma questão aí que os nossos professores entenderam que faltou um textinho de apoio. A Unesp poderia dar uma ferramenta a mais para poder resolver esse problema, um problema aí que também apresentou uma dificuldade. Falando em humanidades, Gabriel Pensador, presente aí na prova, da parte de filosofia e sociologia. Então, a questão 59, que apareceu aí um trecho do Gabriel Pensador, uma questão muito interessante também. E aí, partindo para a área de natureza e matemática, a gente tem a questão, por exemplo, 72 de química, que a prova de química não foi muito complexa, porém, algumas questões exigiram o quê? Cálculos. E a questão 72 é um exemplo de uma questão com uma necessidade de atenção nos cálculos aí. Falando em física, o candidato deve lembrar da questão 82, que apareceu um gráfico, pessoal, um gráfico de diferença de potencial, ou melhor, do potencial elétrico em cada ponto de um circuito, que é um gráfico que provavelmente vocês nunca tenham visto, porque é raríssimo aparecer no vestibular. Então, o aluno precisava ter a interpretação desse gráfico para poder trabalhar aí, uma questão bem interessante. Em matemática, a gente teve a interdisciplinaridade na questão 87 da geometria plana com a física, tá? E, para finalizar, a gente tem a questão 63 de biologia, que é super atual, que falava aí da parte de vacinação, um tema super atual, super importante, mas uma questão que exigia que o candidato soubesse bastante sobre essa ideia das vacinas, do funcionamento, por isso uma questão bem relevante aí. Bom, é isso. A primeira fase da Unesp manteve os padrões Unesp interdisciplinares com questões difíceis, como essas que a gente comentou, mas no geral, uma prova bem equilibrada, com
boa cobrança de conteúdo e que um aluno bem preparado, com certeza, teria um excelente resultado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham ido bem nessa prova e aguardo vocês num próximo vídeo aí. Muito obrigado e até mais.